Vamos ouvir a palavra do Senhor agora? Vou ser bem breve nesta noite. Eu sei que alguém já está rindo. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versículo 13. Eu vou pregar essa palavra rapidinho aqui. Pode ligar a luz aqui agora. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Diz assim. Melhor apagar, desculpa. Só aqui, isso. Essa palavra eu já preguei um tempo atrás e Deus falou fortemente comigo nessa noite. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo o seu sangue. Passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória em celebrareis por festa ao Senhor nossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos e os primeiros dias tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer o pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Até aí. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Agora pode ligar. Hoje é um culto de Santa Ceia. Hoje é um culto onde nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. Onde nós falamos de sangue. Onde nós falamos de corpo. Onde nós falamos de alimento, de pão, que simboliza o corpo do Senhor. A Bíblia vai dizer que no tempo atrás, quando o povo de Israel, eles eram escravos. Fala escravos. Fala escravos. Eles eram escravos. E aquele que era o escravo não quer ser escravo. Você gosta, eu creio que se você fosse escravo, você não gostaria de ser escravo. Amém? Porque todo escravo, ele sofre, ele padece. Ele fica preso. Não conseguindo ter uma vida, não conseguindo ter uma felicidade, não conseguindo ter uma alegria. Amém? Porque tem uma corrente nos seus pés, tem uma corrente nas suas mãos. Até em filmes você olha sobre escravos trabalhando em alguma parte de uma cidade, em algum local. Porque naquela época passada, o rei, o faraó, pegou todo o povo hebreu e colocou como escravo lá no Egito. Então eles não tinham a liberdade de poder dizer A, B, ou C, ou D. Comiam até do bom e do melhor. Pastor, mas como é que pastores pregam e dizem que eles comiam lavagem? Porque para Deus o que eles comiam é lavagem. Porque o que Deus quer nos dar é o melhor dessa terra. O que Deus quer dar para você é o melhor dessa terra. Então, o faraó, ele dava comida boa, dava até as bebidas boas para eles ficarem presos e não quererem sair da escravidão. E todo escravo, ele sente medo, não é verdade? Medo de tomar qualquer atitude, medo de tomar decisões, medo de enfrentar qualquer coisa, medo de abrir a boca para falar alguma coisa. E isso Deus não se agrada, certo? E Deus fez uma promessa para o povo, e o povo, em determinada ocasião, orava ao Senhor e dizia: Deus, quando que o Senhor vai me libertar dessa escravidão? E Deus levanta Moisés, amém? Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão lá do Egito. Chegou o tempo do povo de Israel deixar de ser escravo. Chegou o tempo do povo de Israel deixar de ser, acorrentado. Deus queria libertar aquele povo para que viesse entrar numa terra que manava leite e mel. Num lugar onde eles iam ser proprietários, num lugar onde eles iam crescer, num lugar onde ia ter luta, ia ter dificuldade, ia ter prova. Não importava a situação que eles enfrentassem, mas na verdade, eles deixaram de ser escravos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém? E na determinada ocasião, o faraó não queria libertar o povo. O faraó não queria permitir que o povo fosse embora, porque estava dando muito lucro para ele. E o povo cristão naquela época, o hebreu, aquele povo que adorava ao Senhor, o que o inimigo mais faz é fazer você ficar escravo. O que o inimigo mais faz é fazer você permanecer no erro. O que o inimigo mais quer é fazer você, até ter saudade da escravidão. Porque se você ler mais à frente, quando Moisés está levando o povo vem e reclama e diz: olha,
Você nos tirou lá do Egito para poder morrer aqui nesse deserto. Lá pelo menos nós tinha cebola, tinha legumes, tinha comida. Eles tinham vontade de voltar para a escravidão, porque na verdade eles estavam achando ruim aquilo que Deus estava estipulando para eles. O que eu quero dizer com isso? Nós muitas vezes achamos ruins aquilo que Deus ele estipula para nós. Quando Deus fala, para com isso e você não para. Quando Deus para de mentir e você não para de mentir. Quando Deus fala, para de andar errado e você não para de andar errado. Quando Deus manda você, olha, abandona com os seus amigos errados, você não abandona os seus amigos errados. É porque na verdade você está com o teu coração no Egito. E você não percebe que você está com as correntes sobre as tuas mãos, correntes sobre os teus pés e até uma corrente no teu pescoço. Que quando você pensa em até servir o Senhor, o diabo vem e faz isso aqui, ó, puff, igual um cachorro com uma coleira. Desculpa eu falar nessa noite, eu tenho que falar a verdade. O cachorro, quando ele está com a coleira, com a corrente, quantas pessoas têm cachorrinho, às vezes vai para um lado e você quer ir para o outro e você não puxa o cachorro? Vem para cá. E o cachorro, coitado do bicho. Muitas pessoas não entendem que são cachorrinhos do inimigo. Desculpa eu falar isso nessa noite. Deus libertou você, Deus transformou eu, Deus transformou a minha casa, Deus transformou a minha vida. E às vezes nós queremos que o diabo coloque uma coleira no nosso pescoço. A Bíblia vai dizer que o faraó não ficou contente, o faraó fez de tudo para prender o povo lá. Porque o que o inimigo mais quer é prender você, não quer libertar você, não quer transformar você, não quer deixar você ser livre. O que aconteceu? Deus usa várias formas, vários jeitos, mandando praga, mandando isso, fazendo aquilo, e não adiantou, o faraó continuou prendendo aquele povo lá. Então chegou uma determinada ocasião em que Deus pega e fala para Moisés, Moisés, fala para o povo, presta atenção agora, fala para o povo, matar um cordeiro, matar um cordeiro, tira todo o sangue do cordeiro, todo, coloca na bacia, pega o corpo do cordeiro, pega o corpinho, né? A coxinha, até as tripas, até a parte, era para queimar tudo. Vocês vão comer durante a noite, vocês vão assar e vão queimar o resto, as coisas que é impuro, vocês vão queimar. Vocês vão queimar, não vai sobrar nada do cordeiro. E esse sangue que tiver na bacia, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão passar onde? Nos umbrais das portas, por cima da porta, amém? Nos umbrais, em volta, por cima assim, ó. Presta atenção, já estou encerrando, é rapidinho. Alguém me traz para mim um guardanapo lá do banheiro, por gentileza. Aquele sangue era para passar nos umbrais das portas, amém? Por que passar o sangue nos umbrais das portas? Porque naquela noite Deus ia fazer algo que viesse acabar com o inimigo, viesse fazer que o inimigo viesse entender que quem manda no povo é Deus, que ninguém toca naquele que é ungido, que a morte não vai entrar, enfermidade não vai entrar, maldição não vai entrar, pobreza não vai entrar, ódio não vai entrar, ira não vai entrar, mentira não vai entrar, demônio nenhum vai poder entrar na casa daquele que tiver com sangue nos umbrais das portas. Amém? Não vai entrar. Moisés manda eles pegar esse sangue e passar por cima da porta, que quando o espírito da morte vier sobre as casas, presta atenção, eu vou matar, vou acabar com todos os primogênitos, porque só assim esse faraó vai entender que eu sou Deus, só assim eles vão entender, porque esse cara tem um coração duro, um coração mau. Esse cara não está entendendo, eu já dei muita chance para ele. Eu já dei muitas oportunidades para ele. Eu já dei muita chance para ele ficar tranquilo, para que nenhuma praga viesse no Egito sobre ele.
mas ele não está nem aí. O que eu quero dizer com isso? Sabia que existem pessoas que não estão nem aí? Existem pessoas que até vêm para a casa do Pai, até para a casa de Deus, mas não estão nem aí com a presença de Deus, não estão nem aí com o que Deus faz ou deixa de fazer. Às vezes até estão tropeçando, às vezes até estão caindo, e não estão entendendo que é um sinal para que você venha reconhecer que Deus é contigo, que Deus Ele te ama, Ele quer transformar a tua vida. Então para de lutar, porque senão você vai perder. Vamos perder. Nós vamos perder, gente. Eu lutei muito com Deus. Muitos anos da minha vida eu era orgulhoso, prepotente, eu queria saber só de mim. E indo para a igreja. Sabe o que Deus fez? Deus fez. Glória a Deus que eu peguei quando senti a dor e disse, me socorre, Jesus. E eu não quero ser espremido de novo como eu já fui lá no passado. Porque eu aceitei e confessei Jesus como meu Senhor. Amém? Então o povo foi lá, matou o cordeiro, derramou o sangue naquela bacia, botou nas portas, para que todo aquele que tivesse o sangue na porta, quando Deus mandasse o espírito mal da morte, viesse entrar naquelas casas, ele ia enxergar aquele sangue, e ele não ia entrar. Então ele passava por cima, certo? E aí todos já conhecem a história, aconteceu. Veio o anjo da morte e entrando, passando naquela cidade do Egito e devastando tudo. As mulheres dos faraó, as pessoas que tinham ali vivendo naquela situação, adorando outros deuses, adorando falsas imagens, adorando tantas coisas, praticando a maldade, praticando a ruína. Ei, presta atenção, fazendo coisas erradas. O anjo da morte veio e tocou e matou os primogênitos daquela cidade. O que eu quero dizer com isso? Por isso que muitas pessoas estão sofrendo até hoje. Muitas pessoas estão padecendo até hoje. Sabe por quê? Porque estão sem o sangue. E não estão com o sangue coberto sobre a vida delas. E o diabo tem livre acesso para poder entrar e fazer o que ele bem quer. Por isso que às vezes nós só choramos. Cadê Deus? Cadê Deus? Aí encontramos defeitos em tantas coisas. Porque nós não estamos cobertos com sangue. Amém? Voltando à história, só para finalizar. O que eu quero dizer com isso? O povo hebreu, o povo que servia a Deus, que passou o sangue e comeu toda aquela carne, comeram toda aquela comida e ceiaram. E ficou por sinal naquela época. Aqueles que comeram, aqueles que se alimentaram, veio a grande noite, até escutaram um ruído. Ei, presta atenção, até ouviram um barulho do anjo da morte, né? Vamos botar aqui, ó. Estamos com a porta fechada. Eu imagino que até o anjo da morte veio. E todos daquela casa. Mas não puderam entrar. Você sabe quando o diabo vem. Você sabe quando o inimigo vem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas se você tiver lavado e comprado com o sangue do cordeiro, ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida. Ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua casa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Trazendo agora para os dias de hoje, só para finalizar. Deus levanta homens, Deus levanta profetas, Deus faz de tudo para poder fazer o povo entender que é necessário você viver com Deus. É necessário você estar com sangue sobre a tua casa, sobre a tua porta. E de que maneira Deus pega e faz isso? De que maneira Deus faz isso para poder você hoje estar livre do jeito que você está livre? De que maneira Deus faz isso para depois, hoje, você pegar e ser desacorrentado das garras do inferno, de Satanás, com tantas coisas que te aprisionam? É necessário que você faça algo que Deus colocou no meu coração, que eu vou compartilhar hoje aqui. É necessário que você entenda que você precisa estar com esse sangue sobre a tua casa. É necessário que você entenda que esse sangue tem que estar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Bata no teu peito, diga: eu sou morada do Senhor. Você é templo de Deus. E se não tiver a marca do sangue, você vai sofrer.
Eu nunca vou esquecer que eu fui orar na casa, ontem até compartilhei um pouquinho, eu fui orar na casa de um cara que estava possesso de demônios. E eu tive a maior experiência que eu tive naquela tarde. Eu fui orar por ele, e quando eu cheguei no portão da casa dele, ele já estava endemoniado dentro da casa dele, gritava, e ele gritava, assim, ele não, e se revertia em volta lá. Quando eu entrei na porta da casa dele, eu olhei, ele via por baixo da mesa e parecia uma cobra assim, ó. E ali nós oramos e mandamos embora o bicho ruim que estava sobre ele. Por quê? Porque o pastor é o Bambambam, o pastor é o Constantine, que já até me apelidaram uma época lá no sítio. Não, é porque algo espiritual, o demônio viu sangue na minha vida. O demônio viu sangue na minha casa. O demônio viu o cheiro, sentiu o cheiro de sangue, ele disse, não, sai, ele não. Sabe por que nós sofremos? Porque na verdade o inimigo ele não está enxergando sangue na tua vida. Sabe por que nós sofremos? É porque ele não está sentindo o cheiro de sangue. Tem que ter sangue, sem sangue tu sofre. Sem sangue tu padece. O que Deus ia fazer para poder solucionar essa? Porque o interesse de Deus sempre foi nunca deixar você ser escravo. O interesse de Deus é abençoar o povo dele. O interesse de Deus é fazer com que você seja feliz. O interesse de Deus é fazer que você tenha uma vida de sucesso, por mais difícil que seja. E nós culpamos a Deus às vezes. A culpa não é de Deus, a bênção está sobre a nossa vida, a prosperidade, tanto espiritual como material, a enfermidade, como o irmão falou. Ele subiu aqui em cima e falou, você não entendeu o que ele quis dizer? Ele não chamou o pastor para orar pela esposa dele, ele foi lá na igreja, pegou o óleo numa igreja e foi, botou na mão e foi lá no hospital sobre a esposa dele e repreendeu aquela enfermidade, aquela doença, porque o sangue está sobre a vida dele, o sangue está sobre a casa dele. Todos nós temos autoridade, e o interesse de Deus é nos abençoar, mas resista nesta noite. Mas de que forma o ser humano vai ser abençoado? De que maneira, para que Deus viesse nos abençoar e o anjo da morte não viesse mais ter a oportunidade, como naquela época, de poder entrar nas casas e fazer o que ele bem quisesse? Trazendo tristeza, angústia, depressão, revolta, dor, choro. Porque quando o anjo da morte entrava nas casas, ele trazia dor, choro, tristeza, gritos. Por quê? Que Deus é esse? Não é que Deus é esse. A Bíblia fala que no mundo jaz o quê? Fala, maligno. No mundo jaz o maligno, ele mora aqui. E para que ele não venha entrar nas casas de nossas casas, é necessário você estar coberto com o sangue dele, senão você vai sofrer. Deus ele pega e faz algo tão maravilhoso que muitos já sabem. João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de uma tal forma que entregou o seu único filho. Um cordeiro, vivo, puro, santo, imaculado. Presta atenção, igreja. Um cordeiro sem mancha. A Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Isaías 53, coloca no computador para nós aí, filha. Isaías 53, já estou encerrando a mensagem, não vou demorar. É rapidinho agora. Isaías capítulo 53. Foi necessário Deus pegar e fazer algo para que você venha a ser livre. Foi necessário Deus fazer e cumprir com a sua palavra. Ele armou um projeto e disse, e agora o que eu vou fazer? O povo ainda continua escravo, o diabo continua dilacerando, o diabo continua tocando, o diabo continua fazendo. O que eu vou fazer agora? Quem eu enviarei? Jesus lá no trono da glória. Pai, manda eu. Que tu não? Eu vou, Pai. Eu vou morrer por todos. E eles vão comer a minha carne. E vai ter sangue. Presta atenção, igreja, não fique conversando com o irmão do teu lado. Olha só, Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à vossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor?
Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhávamos nós para ele. Não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens de dores, experimentaram nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas... Não ouvi. Ele foi morto, foi ferido. Aquele cordeiro foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, nós éramos para ser castigados. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Até aí. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele morreu. Deus amou o mundo de uma tal forma que entregou o seu único filho para morrer por nossos pecados. E ali o seu corpo foi espedaçado, foi esmiuçado. Amém? E o sangue dele foi vertido para que todo aquele que nele crê não venha mais perecer, mas venha ter a vida eterna. Então, quando você confessa a Cristo, o sangue está vertido sobre a tua vida. Eu trouxe aqui rapidinho a diferença, só para que você venha entender. Eu anotei aqui duas diferenças, até anotei rapidinho lá em casa. O significado de aceitar Jesus é muito fácil. Eu já falei isso e vou falar de novo. Eu senti a necessidade de falar isso. Queria pedir para a atenção de todos aqui nesta noite. Aceitar, qualquer um aceita. Até o batuqueiro aceita Jesus. Até o espírita aceita Jesus. Até qualquer pessoa aceita Jesus. Qualquer pessoa vem, ou se alguém oferece Jesus, você aceita. E eu anotei aqui o significado de aceitar. Aceitar significa consentir em receber algo que é lhe dado ou oferecido. Quantas pessoas vêm e dizem assim: você quer aceitar Jesus? Eu aceito. Até mesmo dentro da igreja, quer aceitar Jesus? Eu aceito, vem aqui na frente, ora, aceita Jesus, né? Mas volta para casa, não muda nada. Não é transformado, o inimigo continua fazendo as mesmas coisas. Aí você se pergunta: mas por que o inimigo continua fazendo as mesmas coisas? Se eu aceitei a Jesus, você não tem que aceitar nada. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: porque não receberam o espírito de escravidão. Meu Deus. Deus não permitiu o seu filho morrer naquela cruz para vocês continuarem sendo escravos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Deus não permitiu o filho dele morrer naquela cruz para que você venha ser escravo. Não recebeu o espírito de escravidão para outra vez vocês estarem em temor, ó. Desesperado, ai meu Deus. Eu faço um teatro assim porque vai dizer que não é assim na tua casa. Mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito se somos o quê? Não ouvi. Filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos o que você está enfrentando, para que também com Ele sejamos o quê? Te preparar para a bênção. Se você está padecendo hoje com Ele você vai ser exaltado e glorificado. Então as pessoas não entendem que o aceitar, você aceita, mas não muda nada. Continua da mesma forma. Você não tem que aceitar Jesus, você tem que confessar Jesus. Porque Ele te aceitou primeiro como um pai. Então antes de você pensar em aceitar ninguém, quem é você para aceitar Jesus? Quem é tu para dizer eu te aceito? Como se tu fosse um rei, eu aceito você vir na minha casa. Como se você fosse um bambambam da história. Como tem pessoas assim, nojentas, hipócritas, desculpa eu falar.
pessoas prepotentes de nariz empinado. Eu sou. Tira a tua saúde para te ver se tu é. Tira a tua casa. Tira teu carro. Tira teu dinheiro. Tira. Você não tem que aceitar nada porque tu não é melhor do que Deus. Você não tem que aceitar nada porque você não é melhor que Jesus. Porque Ele te aceitou. Mesmo você no pecado, mesmo você nas falhas, mesmo você nos erros, mesmo você na escravidão, Ele te libertou, te transformou e te chamou de filho. Venha, o meu filho, venha, minha filha. Será que você consegue clamar, Abba, Pai? Você não precisa dizer eu te aceito, você tem que dizer, sabe o quê? Eu vou te abraçar, meu pai, me abraça, papai. Então aceitar, qualquer um aceita, amém? Amém? Agora, é engraçado que o significado de aceitar, ainda anotei aqui, ó. O significado de aceitar significa também estar de acordo ou se conformar com até a sugestão daquele que ofereceu algo para você. Presta atenção, igreja. Presta atenção, não perca a palavra nesta noite. Eu sei que está frio aqui. Eu sei que está frio, eu sei que está difícil. Mas você vai se aquecer com essa palavra quando você voltar para a tua casa. Não fica conversando com o irmão do teu lado, por favor, gente. Por favor. Como se a palavra não fosse para ti, a palavra é para mim. A palavra é para mim. Eu lembro dessa palavra todo dia. Você quer falar sobre a tua casa, sobre a tua família? Quando terminar o culto, você fala. Quando terminar o culto, você diz, você conversa. Vai ter a sopa depois, quentinha. Que eu vou comer 2 pratos. Amém? Então, aceitar, qualquer um aceita. Alguém oferece para você? Eu aceito. Até vim na igreja junto, mas nada muda. Nada acontece porque só aceitou. Agora, o confessar é diferente. Confessar significa fazer uma declaração. E quando dizemos fazer uma declaração, você está te declarando. Você está confessando que você é um pecador. Você sabe que tu é errado. Que você é digno de perdão do Senhor. Que você precisa dEle. Que você precisa viver com Ele, andar com Ele. Porque você está em pecado. Condenado. Então quando você confessa, você reconhece, aí o Senhor vem com seu amor e com seu perdão. Amém? Abra sua Bíblia. Primeiro, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: e saber se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus. Olha só, a Bíblia fala que com a tua boca você tem que aceitar Jesus? Hã? Não ouvi, gente. Fala não. O que está dizendo ali? Fala confessar. Confessar. Fala de novo, confessar. Se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração você crê em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, você vai ser o quê? Você vai ser livre. As cadeias não têm, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, contra os teus filhos, contra o teu trabalho, contra a tua vida. 10. Visto que com o coração, com o coração você o quê? Crê para justiça. E com a tua boca se faz confissão para o quê? Para salvação. Você quer ser salvo? Quer ter uma vida abençoada? Confessa. Não adianta você colocar sujeira embaixo do tapete.
Não adianta você esconder aquilo que você fez ou já deixou de fazer. Eu posso falar uma coisa antes de encerrar? Já estou encerrando, agora é sério, gente. Davi, quando ele pecou, ele errou, mandou matar até a mulher do cara para ficar com a esposa do cara. Antes de mandar matar o cara, sabe o que acontece? O soldado dele, ele manda chamar o soldado e olha bem para o soldado e diz bem assim, olha, presta atenção, igreja. Cara, te deita com a tua esposa. Não, meu rei. O senhor está mandando eu dormir com a minha esposa? Sim. Aproveita a noite, depois tu volta para a guerra no outro dia. Mas uma noite anterior ele tinha se deitado, alguns dias atrás ele tinha se deitado com a esposa do cara e embarrigou ela. Amém? E ele queria que o marido deitasse com ela para levar a culpa que o filho fosse dele. Ele levantou o tapete e começou, vou tentar botar os, botar sujeira embaixo do tapete. Ele não. Deus ainda usou até a boca do próprio soldado, sabe para quê? Para dar um tapa na cara dele, espiritualmente falando, amém, pessoal? Não chegou, não deu um tapa, mas é como se fosse um tapa. É quando Deus pega e fala para o ser humano, cria tantas situações para fazer você entender e acordar, que você precisa voltar à essência. Deus usa o próprio soldado dele para dizer assim, como que eu posso dormir com a minha mulher, sendo que eu tenho os meus companheiros no campo de batalha, sofrendo, morrendo, sendo que era para o próprio rei Davi estar lá junto. Ele volta para o campo de batalha e manda um mensageiro mandar matar o cara. Fica na frente da linha de batalha. Bota esse cara na frente da linha de batalha. Porque ele vai morrer com o ataque dos inimigos. E aí eu fico com a esposa dele. Ele achou que tudo ia ficar assim. Naquela hora, naquele momento, sabe o que aconteceu? O diabo teve a oportunidade de fazer o que quisesse com Davi. Sabia? Deus envia um profeta na casa de Davi e diz assim, o que é melhor? Cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Eu prefiro cair na mão de Deus. Ontem a irmã pregou sobre isso aqui. Eu prefiro cair na mão de Deus porque eu sei que o homem é sanguinário. Só que antes ele falava, você prefere cair na mão de Deus ou na mão dos homens? O profeta pegou e olhou e disse para ele bem assim, se tivesse tantas ovelhas, um cara tivesse, vamos supor, 5 ovelhas, e um tivesse uma, e aquele que tem 5 roubou aquele que tinha uma, o que tu faria? Eu mandava matar. Esse cara é tu, cara. Eu? É verdade, sou eu. Eu tinha tudo o que eu queria e peguei a única esposa do meu soldado. Houve uma grande consequência com a vida de Davi. Mas pelo fato de ele confessar e reconhecer que ele é um homem falho e tirou a sujeira do tapete, Deus perdoou ele. Deus honrou ele ainda como rei. Houve algumas consequências, mas por isso que você lê o Salmo, você vê ele. Ainda que eu possa andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. O Senhor nos sonda, me conhece, Salmo 139. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, Ele sabe, lá na profundeza do abismo, se eu cavar um buraco, Ele está lá comigo. Não tem como eu me esconder de Deus. Senhor, o Senhor, a tua grandeza é grande. Salmo 124, sabe o que diz lá? Ei, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, se não fosse o Senhor que esteve quando os homens se levantaram contra mim, se não fosse o Senhor na minha vida assim, ora, diga Israel. Não vou falar tudo, senão vou ficar até amanhã. Mas o meu socorro veio no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Confessou, o ladrão na direita e o ladrão na esquerda. O primeiro ladrão na direita, ele olha para Jesus e diz, ei, se tu é Cristo, sai daí e salva nós. Você é aquele tipo de pessoa que vem para a igreja, sabe para quê? Só para querer ter o que Deus pode dar. Tentar se salvar de alguma forma ou de alguma maneira. Servir a Deus só por o que Ele pode proporcionar. Se você veio só para obter casa, carro, dinheiro, aqui nesta noite, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto muitas igrejas estão pregando que venha para cá porque a tua bênção está aqui, eu venho e digo para você, venha para cá, porque morrer está aqui. Confessar está aqui. Aí a bênção vai correr atrás de você. Muitas pessoas fazem campanha, fazem 7 sexta-feira da vitória para conquistar um carro, conquistar uma casa, mas engraçado que muitas pessoas não fazem, muitos pastores não fazem 7 sexta-feira para vencer a tua própria carne, a masturbação, pornografia, mortificar sua carne, a mentira, o engano, o perdão. Para de viver uma vida que não é real. Se tu confessar o Senhor, você vai ser salvo.
E quando fala de salvação, fala de bênção também, porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos correrão atrás de você. Ele não vai deixar faltar nada para você, não vai deixar faltar casa, não vai deixar faltar carro, Paulo, não vai deixar faltar emprego, não vai deixar faltar nada na tua mesa. Paulo testemunhou. Amém? E o outro ladrão do lado esquerdo olha para Cristo e olha para outro bandido. Ei, cala a boca aí, cara. Ele não fez nada de errado, mas nós fizemos. Lembra de mim, Senhor, quando chegar no teu reino. Ele confessou, reconheceu e creu no coração. Amém? Para a sua salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9, e eu encerro aqui. Não, 1 João capítulo 1, versículo 9, melhor dizendo. 1 João, se coloca de pé, igreja. Primeira João capítulo 1, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui. Se você confessar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos, não ouvir, fala perdoar, perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Aqui eu encerro a mensagem nesta noite. Deixa no telão essa palavra aí. Quando fala nos purificar, o sangue dele foi vertido naquela cruz do Calvário, não é verdade? Amém? Não foi vertido? O sangue não, aquele que confessar o Senhor, aquele que confessar, o sangue vai estar sobre a tua vida. Quando o diabo vir, ele vai bater em retirada, porque o Senhor Jesus te purificou com o sangue dele. Amém? De toda injustiça, você era para estar morto. Você estava condenado. Mas o Senhor derramou seu sangue por você. Não tem como você ser feliz, não tem como você ter uma vida abençoada, não tem como você ter êxito na tua história, se você só aceitar. Não adianta aceitar. Você tem que o quê? Quantas pessoas não confessam e vivem presos? Tinha um cara que trabalhava aqui, que eu estava evangelizando, nunca vou esquecer, o Alexandre. Ele era o maior bandido naquela época onde eu fazia obra missionária. E quando pegaram ele com a arma na minha casa, porque ele queria me dar um tiro, e os vizinhos chamaram ele, uma longa história, e eu ganhei ele para Jesus, pessoal. Eu amo o Alexandre. Eu amo aquele cara. Eu nunca vou esquecer que ele dentro da viatura, algemado, porque ele jogou a arma em algum lugar, e a polícia queria que ele pegasse e dissesse onde é que está a arma. E eu só dizia para ele, confessa, cara. Abre a tua boca, só confessa, porque senão tu vai apanhar, tu vai morrer, cara. E ele, pastor, eu não posso. Enquanto ele não confessou, eu nunca vou esquecer, presta atenção, pessoal, para só mais um minutinho da tua atenção. Eu nunca vou esquecer que aquele cara espirrando sangue, e os brigadianos com cacetete, e eu do lado de fora do camburão da polícia, orando em voz alta. Foi a maior experiência que eu tive. Eu disse, Deus, tenha misericórdia desse homem, Pai. E o brigadiano entrou dentro da viatura, sentou do lado dele. Ele olhou para mim e eu pegado na mão dele, no ombro dele, porque ele estava algemado e apanhando com cacetete, espirrando sangue para tudo quanto é lado. E eu apavorado, eu nunca tinha passado por isso. Mas eu não desgrudei dele. Eu não larguei ele. Sabe o que aconteceu? Eu disse para Deus, faz alguma coisa, Senhor. E aquele brigadiano pegou e disse bem assim, ó,
Tu não quis ouvir a voz do pastor que estava te ensinando, agora você vai ouvir a voz do diabo. Quem não confessa sofre. E eu pedindo misericórdia, até que foi que ele confessou. Parou de apanhar. Assumiu a culpa. Nunca vou esquecer que quando eu voltando para casa, aquele brigadiano, fizemos corpo de delito nele, Deus livrou ainda o Alexandre, foi liberto naquela noite com 500 passagens pela polícia. Eu me lembro que eu estava indo em choque para casa, sentado no camburão, na caminhonete, e eu em choque, e os brigadianos sentados um do lado do outro, dirigindo porque ele me levou para casa. E o Alexandre deixaram no meio da rua. Eu nunca vou esquecer, e daqui a pouco começou os brigadianos a chorar. E o que vocês estão chorando? E ele bem assim, pastor, eu quero te pedir perdão. Eu nem era pastor naquela época. Eu tinha 21 anos de idade. Mas ele já era reconhecido como pastor. Cuidar de ovelha. Daqueles que ninguém dá nada por eles. Ele bem assim, continua, eu quero te pedir perdão, pastor. Até o brigadiano confessou. Porque o que eu fiz foi errado na sua frente. Ué, o que tu fez? Eu bati nele, espanquei ele, eu estou desviado da igreja. E até hoje eu não tinha visto mais um homem pagar um preço por alguém. Então eu estou confessando, pastor, os meus pecados, eu quero que o senhor ore por mim, e continua fazendo essa obra que o senhor está fazendo. Eu falei assim, amém. Até os brigadianos receberam a liberdade. É necessário você confessar. Quantos querem confessar nesta noite? Não precisa confessar para mim. Quantos querem confessar o que está dentro do teu coração e você está amarrado, está aprisionado? É noite de você pegar e confessar para ser livre. E o sangue do Senhor vai te purificar de todo o teu pecado. Quando você voltar para a tua casa, as coisas vão mudar, porque o diabo pode até tentar. Tu sente o impacto. Lembra que eu falei da porta? Mas ele não vai ter autoridade, porque o sangue está sobre a tua vida. Sem sangue não tem como viver. Verteu o sangue para que você vivesse. É necessário você confessar para que o sangue seja derramado sobre a tua vida, para que você venha a ser livre e venha a viver. Quantos querem confessar? Vem aqui na frente. Eu não vou colocar as mãos sobre você. Você vai orar ao Senhor. Você vai falar com Ele nessa Santa Ceia hoje. O que está te prejudicando? Que tipo de corrente, cadeia está te aprisionando? Vem aqui na frente, venha. Vamos louvar o Senhor com louvor, vem. Louva o Senhor com louvor aí. Quem é que vai ser o primeiro? Não precisa ter vergonha. Venha. Eu sei que tem pessoas aqui, venha. Venha. Venha para o sangue te purificar. Eu quero entrar. Venha. Quanta corrente. Da glória. Muitos aceitam Jesus, mas não confessam. Muitos aceitam Jesus, mas não confessam. Fala para Ele o que está dentro do coração. Fala. Fala. Com vestimentas De glória. Ele quer te dar vestimenta. Ele quer te dar a vida. Ei. para ir encontrar contigo e ser outra vez achado em meu coração. Fala pra ele, está aqui nessa noite. voltar a ter intimidade. Ele quer ter intimidade contigo. E adentrar no ambiente da adoração. Aleluia. Venha, fala com ele. onde Aceitar. anjos e homens te adoram. Confessa. De anjos e homens Confessa. exaltam a tua Peça perdão pra majestade. ele. Meu Deus. Vem com teu sangue. Vem. Onde anjos Vem com e teu sangue, homens Senhor, te nessa noite. adoram. Vem com teu Onde sangue. anjos e homens Deus. exaltam a Tua majestade. Meu Deus. no ambiente de glória. No Ouve o teu ambiente povo, de Deus. glória. Ouve o teu povo. Onde anjos e homens Ouve. exaltam ao Ouve. Rei da Ouve, glória. Deus. No Derrama o teu ambiente sangue. de glória. Derrama. No
sangue, Jesus. aquele que é e que há de vir. Ele está aqui nesta noite, Está derramando sangue sobre a tua aqui, vida. aquele que era, Vem, aquele que vem é. derramar teu sangue. Vem e derramar que há teu de sangue. vir. Vem purificar. Está Vem salvar. aqui, Vem purificar. no ambiente de Oh, glória, no ambiente de glória. Ei, é tempo de salvação. Onde anjos e É homens tempo de conserto. exaltam ao Rei Da glória. no ambiente de glória. Purifica, Jesus. Purifica. Ambiente de glória. Purifica a tua filha. Onde anjos e homens exaltam ao Rei. Da glória. Aquele que era, aquele que é e que há de vir, está aqui. Aquele que era, aquele que é e que há de vir, está aqui. Eu quero entrar Entra, entra, entra. no ambiente da tua glória. Ei, pra você Levante as entrar suas tem que mãos e confessar. declare: eu quero estar com vestimentas de glória. Para ir aonde? Para ir encontrar contigo e ser outra vez achado em coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Para ir entrar, para ir encontrar contigo e ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. No ambiente de glória, no ambiente de glória. Ei, sinta a presença dele nessa noite. Eles exaltam ao Rei Da glória. no Ambiente de glória. no ambiente de glória. Meu Deus. De anjos e homens exaltam ao Rei da glória. No ambiente de glória. Confessa ao No Senhor. ambiente de glória. Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o teu pecado. Anjos e homens exaltam Nenhuma ao condenação Rei há para quem está em Cristo Jesus. da Nenhuma. glória. Aquele que é e que há de vir. Ei, está aqui. Aquele que era, Ei, aquele que é que está de vir. Está aqui. aquele que era, Aleluia. aquele que E que há de vir, está aqui. Coloca a mão no teu coração, coloca. Coloca a mão no teu coração e fecha teus olhos, fecha. Ramagassou, Neimei, Shekem, Dolou, Magas, Shekem, Dolou, Mar. Ei, Lamagassou, Shekem, Dolou. Ei, Shelamagassou. É tempo. Lamagassou, Lamagassou. Aleluia. Eu tô aqui. Deus manda dizer eu. Lamachei, Lamagassou, Magalá. Ei, tempo de mudança. Deus poderoso. Tempo de conserto. Chega. 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 Boa ação, meu povo. Boa ação, meu povo. Lamagassou, cheira, Lamagassou. Boa
Vós sois meu povo, meu povo, meu povo, meu povo. Deus Meu Deus. poderoso, Santo, Oh Deus, opa, coloca a mão no teu coração. Fala junto comigo, fecha teus olhos. Senhor Jesus, não ouvi. Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, os meus delitos, as minhas práticas. Fala, as minhas práticas. Ei, eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Ura magassura,